Graça e paz do Senhor Jesus. A nossa leitura de hoje está no livro de Jó, capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó. Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus, se desvia do mal, e ele ainda conserva a sua integridade. Embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe, eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó sobre o ar, sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viram que a dor era muito grande. O capítulo 2 de Jó nos fala sobre as reações de um adorador quando está sendo provado. Nós sabemos que a história de Jó e as provações que ele passou são incomparáveis em muitos sentidos, porque são muitas calamidades atingindo a vida dessa família, uma atrás da outra. E a grande questão, irmãos, é como nós reagimos aos momentos que estamos sendo provados, que estamos passando pelas batalhas que nós nunca imaginávamos ter que passar. A gente percebe primeiro aqui a reação de Jó, como filho de Deus, como um servo fiel ao Senhor. Satanás questionava a motivação de Jó em adorar a Deus, em ser fiel a Deus. E no capítulo 2, Deus permite que a provação e os ataques do inimigo se intensificassem sobre a vida de Jó. É algo terrível, às vezes não entendemos, mas o texto nos diz que houve uma permissão de Deus para estes novos ataques do inimigo. Irmãos, nem tudo que nós sofremos na vida é ataque direto de Satanás, mas mesmo quando estamos sendo provados por permissão de Deus, o inimigo sempre vai tentar nos atingir no meio das nossas provações, tentar confundir a nossa mente, tentar nos levar ao pecado, que é o maior objetivo do inimigo, tentar nos levar, sobretudo, a blasfemar contra Deus. Quais foram as reações de Jó no auge da sua provação? Primeiro, Jó adorou a Deus. Nós vimos no capítulo 1 que Jó adorou a Deus em meio às dores mais terríveis que ele estava passando. Jó capítulo 1, versículo 20, prostrou-se em terra e adorou. Uma adoração humilde e quebrantada. Quando ele percebe a dor na sua alma de perder seus filhos, perder seus servos, perder todos os seus bens, ele adora o Senhor. Irmãos, a adoração não é apenas uma canção, não é um momento, não é
a hora que estamos reunidos num culto, ainda que tudo isso deva ser também atos de adoração. Mas a adoração é a resposta que nós damos diante da revelação que nós temos da glória de Deus. Ou seja, a adoração é expressar amor. Adorar na Bíblia é obedecer a Deus, é glorificá-lo. E sempre a nossa adoração será uma resposta que temos ou que damos diante do conhecimento da glória de Deus. E Jó, ele adora, ele louva. Em segundo lugar, irmãos, a reação de Jó diante dessa grande prova que nos ensina tanto. Jó conserva a sua integridade. Deus fala isso no versículo 3, diante de Satanás e dos anjos, o Senhor diz, ele conserva a sua integridade. E mais um pouco à frente, a mulher de Jó, em estado de choque, ela diz, você ainda conserva a sua integridade? Versículo 9 de Jó, capítulo 2. Perceba que, diante da grande dor que ele estava passando, Deus se agrada de perceber que ele continua sendo íntegro. Ou seja, ele conserva o seu coração, o seu caráter. Ele conserva a sua confiança em Deus e que vale a pena manter uma vida de obediência, de santidade, mesmo sem entender a dor, mesmo sendo provado nos níveis mais intensos da nossa alma. Jó preserva a sua integridade. Isso demonstra que a motivação dele de adorar a Deus e de ser íntegro era o próprio Deus, era a glória de Deus. Quando estamos sendo provados, nós vamos colocar para fora as nossas verdadeiras motivações de fazer o que fazemos. Costumamos dizer que nós só conhecemos o tipo de chá que nós somos quando estamos na água fervendo. É nesse momento que nós vamos realmente demonstrar as reais motivações em tudo que a gente faz. Jó também, além de manter a integridade, adorar a Deus, percebemos que Jó não peca nos seus lábios. Versículo 10. O texto diz que em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Todos nós vamos ser tentados a falar muitas coisas que não são verdadeiras, murmurar. Nós vamos ser tentados até mesmo a levantar a voz contra Deus, mas Jó nos ensina que mesmo diante da dor, nós podemos refrear nossa língua, refrear o nosso coração. Nós vamos perceber a partir do capítulo 3 que Jó não deixou de, em muitos momentos, questionar, até mesmo amaldiçoar o dia do seu nascimento, no nível profundo de dor que ele passou. Ele não deixou de questionar muitas vezes o próprio Deus, e depois Deus vai tratar isso com ele. Mas a reação inicial, amado, deste adorador foi guardar o seu coração, guardar os seus lábios para não pecar contra o Senhor. Isto mostra o temor deste homem ao ser provado, como ele ainda manteve o seu coração fiel a Deus. Uma das coisas que o diabo quer que a gente acredite é que servir a Deus e ser fiel vai nos livrar de passar provações, dores, sofrimentos. O inimigo quer que a gente acredite nisso, porque a verdade bíblica é que os filhos de Deus serão provados. E no mundo que estamos, teremos aflições, por razões das mais diversas e por algumas razões que nós nunca vamos entender enquanto estivermos aqui antes da volta do Senhor Jesus. O fato é que nós devemos reagir sempre com adoração, com obediência, dando o testemunho que o Senhor é o nosso Deus em todo o tempo. Satanás quer que a gente acredite que ser fiel a Deus nos livrará de todos os males, para que quando a gente for provado, a gente possa questionar o Senhor. Foi o que o Senhor Jesus nos ensina de maneira tão clara. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Podemos ter ânimo porque Jesus é o Senhor, porque Ele é soberano, porque Ele é grande, porque Ele está conosco, porque Ele nos sustenta, mesmo diante das dores que nenhum de nós está livre de passar. Agora, ao mesmo tempo que vemos a reação de Jó, a gente vê aqui também a reação dos seus amigos. Os amigos de Jó, quando veem ele tão ferido, tão cheio de dores, os amigos
simplesmente se aproximam dele, choram ao lado dele e ficam 7 dias em silêncio. Foi o que eles conseguiram fazer naquele momento. E isso nos mostra que quando nós estamos sendo provados, as pessoas ao nosso redor também estão. Muitas vezes elas não vão saber o que falar, mas às vezes o fato de estar ao lado, ou chorando por nós, intercedendo conosco, já vai ser um sinal da graça de Deus, já vai servir de alívio, mesmo que elas não consigam resolver aqueles grandes dilemas da nossa alma. Inicialmente, os amigos de Jó foram sábios de ficarem simplesmente ali ao lado, chorando e sem ter palavra para falar, mas a companhia deles, de alguma forma, estava sendo um alívio ao coração de Jó. Mas a gente vê também nesse capítulo 2 a reação da mulher de Jó. No versículo de número 8, ela questiona Jó, ou melhor, no versículo 9. Versículo 9 diz que a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa Deus, morra. Irmãos, a gente sabe que lendo esta palavra, a gente percebe o quanto a mulher de Jó, ela não foi sábia. Porém, temos que perceber o contexto, que esta mulher estava em choque, estava com a sua mente extremamente confusa, dolorida. Ela tinha perdido seus 10 filhos. Ela estava ali vendo toda aquela desgraça e agora o seu marido totalmente enfermo. Diante dessa realidade, essa mulher reage sim, com imaturidade, com impulsividade, mas ferida na alma. Ainda assim, irmãos, a grande virtude é que ela permaneceu do lado do seu marido. Nós vamos perceber no final da história do livro de Jó que Jó teve mais filhos e permaneceu com a sua mesma mulher. Ou seja, mesmo que houve uma imaturidade inicial na mulher de Jó, a gente percebe a virtude dela ter permanecido ao lado do seu marido, mesmo nos piores dias da vida dele e dela, mesmo diante da tragédia que atingiu essa família. Ou seja, a tragédia não separou o casal. Pelo contrário, eles se uniram ainda mais e experimentaram a graça de Deus no processo que Deus estava trabalhando com o seu filho Jó, para aperfeiçoá-lo, para ensiná-lo. Irmãos, diante então das provações da vida, nós podemos reagir como adoradores ou como murmuradores. Nós podemos conservar a integridade ou podemos jogar tudo para cima e dizer que não vale a pena servir a um Deus que permita tamanha dor em nossa vida. O povo de Israel, diante do deserto, que foi a escola do tratamento de Deus na vida deles, a maioria murmurou, questionou. Nos momentos onde estavam sem compreender o que Deus estava fazendo, impacientes, criaram ídolos, fizeram o que é mal perante o Senhor, enquanto nós sabemos que Moisés, Josué, Caleb se mantiveram fiéis ao Senhor, fiéis à palavra de Deus, se mantiveram fiéis mesmo diante de todo o mesmo deserto que o povo de Israel estava passando, murmurando. Havia sempre aquele homem, aquela mulher que se mantiveram fiéis, se mantiveram obedientes, adorando ao Senhor em todo o tempo. A nossa oração é que, ao meditar em Jó, esse livro tão precioso da palavra, possamos aprender a adorar mais ainda ao Senhor, a esperar no Senhor e a saber que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. A palavra do Senhor diz que Deus não permitirá uma provação além da nossa força, mas juntamente com a provação, Ele nos dará força, escape. Para cada nível de prova, Deus nos dará nível de graça proporcional para suportar. Muitas vezes Ele não vai nos livrar da provação, mas na provação Ele vai nos dando força, graça, vai nos ensinando, vai nos fortalecendo a cada dia. Vamos orar para que o Senhor nos ensine, irmãos, a sempre reagir com adoração, com louvor, com gratidão. E quando percebermos as nossas fraquezas, fragilidades e reações equivocadas, assim como a gente viu na mulher de Jó, depois vamos ver nos amigos e inclusive em Jó, mas que possamos sempre nos apegar mais ainda ao Senhor,
a sua graça, a sua misericórdia, porque lá no capítulo 5 de Tiago, nos diz que Deus, Ele deu o fim na vida de Jó, de graça, de misericórdia, porque Deus é pleno de misericórdia e compaixão. Por isso o Senhor restaurou a vida de Jó. E nós vamos aprendendo nessa caminhada que os processos de Deus trouxe esta caminhada de Jó em meio aos dilemas da vida, às dores, e como a sua alma foi sendo provada, foi sendo aperfeiçoada e foi sendo ensinada pelo Senhor em todo o processo que Deus permitiu que ele passasse. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor nos fortaleça, nos ensine a sermos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, que adoram no deserto, que adoram nos vales, que adoram nos montes, que os momentos que passamos na nossa vida sejam sempre aproveitados para o nosso crescimento, aprendizado, amadurecimento, mas sobretudo que todo esse processo de crescimento e ensino seja para a glória do Senhor, que o Teu nome, Jesus, seja glorificado em todos os nossos atos, em todos os momentos da nossa vida, que a nossa decisão de glorificar o Teu nome, Jesus, seja mantida em cada momento que passarmos. Assim nós oramos em nome e para a Tua glória, Jesus. Amém, Senhor.